aqueles que não me conhecem, eu sou Reverendo Ivon, pastor da Igreja Presbiteriana de Manacapuru. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Na última quarta-feira nós fizemos uma breve exposição sobre o dilúvio, sobre uma cena descrita no dilúvio que começa no capítulo 7, verso de número 1, quando a palavra do Senhor Deus diz: disse o Senhor a Noé, entra na arca. E nós fomos até o capítulo 8, verso de número 16, quando então disse Deus a Noé: sai da arca. E aprendemos várias lições, vários princípios acerca deste acontecimento, dessa catástrofe mundial. Uma das preciosas lições que nós obtivemos na ocasião em que estudávamos essa passagem das Escrituras Sagradas encontra-se no verso de número 16 do capítulo de número 8 do Gênesis, que diz, verso 15 em diante, Gênesis 8, versículo 15 em diante. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ora, queridos e queridas, dentre as coisas que nós pontuamos quando lemos esse texto, é que quando Noé sai da arca, ele experimenta uma experiência maravilhosa. Em outras palavras, ele vê a consumação da salvação que Deus lhe concedera. A salvação que ele recebeu quando ele entrou na arca, ele, a sua casa, a sua família e os animais, eles receberam a salvação do Senhor para com o juízo que o próprio Senhor nosso Deus havia derramado sobre toda a terra. Todo gênero humano e todo ser vivente foi exterminado, com exceção de Noé e a sua casa e dos seres viventes que estavam lá. Isso foi um tipo de salvação. Nós aprendemos sobre isso.
E inclusive fizemos uma ligação com o Novo Testamento, mostrando-nos que a arca é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É assim que ela é interpretada, a Arca de Noé, no Novo Testamento. Mas com certeza, queridos e queridas, enquanto Noé estava na arca com a sua família, ele ainda não havia vislumbrado a grandeza do salvamento, ou da salvação, a grandeza da salvação que Deus havia efetuado para com ele, para com a sua casa e para com os animais que estavam dentro da arca. Eu entendo que a grandeza da salvação experimentada por Noé só fora de fato compreendida quando ele desce da arca, quando ele sai da arca, como diz o verso de número 15 e 16 de Gênesis capítulo 8. Ora, queridos, nessa cena nós não encontramos apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos saindo da arca, mas nós também encontramos todos os animais. Gênesis capítulo 8, verso de número 19 diz: os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Portanto, queridos e queridas, quando Noé, sua família e estes animais saem da arca para povoar a terra, eles encontram agora uma terra completamente restaurada. Eles encontram uma terra completamente renovada. E a ideia aqui presente nesse texto é que a história de Noé, do dilúvio, a sua descida da arca, juntamente com a sua família e os animais, é um prenúncio no Antigo Testamento do que ocorrerá quando o Senhor Jesus Cristo retornar na sua segunda vinda. O que esse texto nos ensina de maneira incipiente é esta grande verdade bíblica e teológica. O mal terá um fim. O pecado terá um fim. E terá um fim não porque os homens implementaram políticas para resolver o problema do mal que há no mundo, mas porque o Senhor nosso Deus interviu com juízo e providenciou um meio para que o homem fosse salvo. Nesse sentido, Noé é um tipo de Adão. Nesse sentido, Noé estava experimentando ou experimentou o mesmo sentimento de Adão quando ele foi colocado no paraíso. Ou seja, assim como Adão, Noé encontra um ambiente perfeito, restaurado, para viver ele, a sua família e os seus filhos. Você deve observar, se você retornar ao contexto anterior, que em Gênesis capítulo 6, verso de número 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Gênesis capítulo 8, verso de número 15 em diante. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra. Então a terra, que estava toda cheia de violência e corrompida, a sua violência, a sua corrupção, o seu pecado foi tratado pelo Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus preservou na arca a família da aliança, preservou na arca os animais, e agora eles saem da arca para povoar a terra, que está completamente renovada. Isso é um tipo de salvação, esse é um tipo de redenção presente no Antigo Testamento. Isso é Evangelho no Gênesis, isso é Cristo no Gênesis. Isso é maravilhoso, queridos e queridas. Nós devemos olhar para cada acontecimento bíblico no Antigo Testamento e olhar, tendo na pessoa de Cristo a compreensão dessas narrativas. Cristo é a chave que desvenda, que nos faz compreender cada narrativa do Antigo Testamento, cada acontecimento do Antigo Testamento, porque eles nos conduzem a Cristo. No entanto, queridos e queridas, eu devo lembrar que essa descida de Noé da arca, juntamente com sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos, a descida dos animais e etc., foi apenas um tipo da redenção que nós aguardamos. Não foi a redenção final. Porque essa ação do Senhor nosso Deus, por meio das águas do dilúvio, conteve a propagação do mal. Purificou a terra. Em um certo sentido, a terra e o mal foram contidos pelo Senhor nosso Deus. No entanto, queridos, observem o que diz o capítulo 8 do Gênesis, verso de número 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O mal, por meio do dilúvio, foi contido. A terra, em um certo sentido, por meio do dilúvio, foi restaurada, o cosmos foi restaurado em um certo sentido, e o próprio homem foi restaurado em um certo sentido. Mas essa restauração, ela foi apenas parcial ou tipológica. Como nós sabemos isso? Porque o dilúvio não teve poder para varrer a impiedade do coração humano. O homem continuou sendo mau após o dilúvio. A maldade do homem não foi
extirpada, tirada, transformada após o dilúvio. Pelo menos é o que nos diz Gênesis capítulo 8, verso de número 21, quando o Senhor Deus diz que não tornará a amaldiçoar novamente a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E aqui, queridos e queridas, o que nós temos é apenas uma maneira diferente do Senhor nosso Deus falar o que ele já havia falado em Gênesis capítulo 6, e aí eu peço que você retorne a sua Bíblia a Gênesis capítulo 6. E aí observem o que diz o verso de número 5. Gênesis capítulo 6, verso de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Agora, Gênesis capítulo 8, verso de número 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. A palavra mocidade aqui poderia ser traduzida como desde a sua juventude. Essa palavra, mocidade, ela tem a sua palavra raiz ou seu radical na palavra hebraica que é traduzida por menino, por um moço jovem. Portanto, a palavra mocidade conota aqui uma pessoa de idade bem baixa. É possível até optarmos por, desde a sua meninice, ou desde o momento que ele nasce. Se nós considerarmos o Salmo de número 51, verso de número 5, quando o salmista Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Se nós considerarmos ainda o Salmo de número 58, e aí eu gostaria que você fosse ao Salmo de número 58, por favor, juntamente comigo. Você vai ver que o salmista não nos dá uma visão muito agradável do homem. Observem que no Salmo de número 58, ele diz no verso de número 3, Salmo de número 58, verso de número 3, ele diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Portanto, queridos, eu poderia dizer, tendo por base não apenas a análise etimológica desta palavra, mas também à luz de outros textos do Antigo Testamento, como Salmo 51 e Salmo 58, que a ideia de mocidade aqui conota que o homem, a partir do momento em que o mal entrou no mundo, a partir do momento da queda do homem em pecado, ele se tornou pecador. Portanto, o homem nasce pecador, ele não se torna pecador. Essa mancha nós já trazemos conosco desde a nossa concepção.
Portanto, queridos, o dilúvio não teve poder para, queridos, tirar a depravação do coração humano. O próprio Senhor nosso Deus, depois que Noé sai da arca, no verso de número 20, ele constrói um altar e ele cultua ao Senhor nosso Deus. Ele oferece holocaustos ao Senhor nosso Deus. Verso de número 21, o Senhor recebe, aceita o culto, aceita a adoração, aceita o sacrifício de Noé, mostrando-nos, portanto, que Noé estava numa relação pactual com o Senhor nosso Deus. Mostrando-nos que Noé, diferentemente de Caim, ele é um tipo de Abel também. E assim como o sacrifício de Abel é aceito pelo Senhor nosso Deus, conseguintemente também o sacrifício, o holocausto oferecido por Noé. O que nós temos aqui é uma ação cultica, um ato cultico, que foi, por assim dizer, o primeiro ato propriamente dito que o homem realiza quando desce da arca. Mostrando-nos que para Noé, o culto a Deus, o serviço ao Senhor nosso Deus, a obediência ao mandato espiritual, como presente no Gênesis capítulo 1, era prioridade e continuou sendo prioridade para Noé quando ele desceu da arca. No entanto, queridos, no meio daquela visão bela, maravilhosa, da salvação que Noé experimentara, quando ele contempla a grandeza da salvação que o Senhor nosso Deus lhe concedera a ele e a sua casa, o autor do Gênesis nos mostra que a maldade do coração do homem, verso 21, capítulo 8, ainda estava lá no coração. Sabe por quê, queridos e queridas? Porque só existe um método, um meio da maldade do coração humano ser tirada, que é Cristo. Só Cristo pode mudar o coração de um homem. Só Cristo pode mudar o coração de uma mulher. Só Cristo pode tirar a maldade do nosso coração. Portanto, queridos, quando o verso de número 21, na fala do Senhor nosso Deus, ele diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Portanto, esta passagem nos conduz a Cristo também. E nós podemos lembrar quando o Senhor nosso Deus diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Ora, queridos e queridas, o que é que acontece quando o Senhor nosso Deus, ou como o Senhor nosso Deus transforma o coração do homem? Primeiramente, queridos, eu gostaria de levar você a uma passagem nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, quando o Senhor nosso Deus nos mostra que o único que pode
conceder ao homem um coração transformado, de que o único que pode tirar a maldade do coração humano é o Senhor nosso Deus. Observem, ainda no Antigo Testamento, por favor, em Ezequiel, capítulo 36, por favor. No verso de número 26, quando o profeta profetiza sobre a restauração do povo do Senhor nosso Deus, no verso de número 26, do capítulo 36 de Ezequiel, o profeta nos mostra como é que o homem pode ser restaurado da sua maldade. Diz o verso de número 26. Verso de número 24, por gentileza. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Notem, queridos, que todos estes versículos que eu acabei de ler, o discurso está estruturado em torno da primeira pessoa do discurso. Tomar-vos-ei, diz o verso 24, entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Só Deus pode fazer isso. Então eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei, eu vos darei coração novo. E eu porei dentro de vós espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei, eu darei coração de carne. Mostrando-nos, queridos e queridas, já no Antigo Testamento, que a salvação, que a transformação do coração humano, que a retirada do mal do coração humano é uma obra única e exclusiva de Deus. Só Deus pode fazer isso. Qualquer outra ação para conter a maldade do coração humano, fora de Deus, por mais bela que ela seja, do ponto de vista de estratégias políticas e sociais e etc., elas serão pura e simplesmente de caráter paliativo. Eu já falei isso em outra fala. Porque o nosso problema, a razão da maldade que há no mundo é ético, é moral. O nosso íntimo está doente. E o único médico que pode transformar o íntimo do homem é Deus. Ele é o médico da alma.
É Ele que redime e transforma vidas. Portanto, queridos e queridas, depois que Noé desceu da arca, torne novamente aqui a Gênesis, agora capítulo 9. A maldade do homem logo se revelou, mostrando-nos que aquilo que o Senhor nosso Deus dissera no capítulo 8, verso de número 21, era uma realidade, era um fato, que pode ser, eu poderia até usar essa frase, cientificamente comprovado. Nós temos no verso de número 21 do capítulo 8 do Gênesis, o Senhor nosso Deus dando-nos uma proposição, uma definição sobre o homem. O coração dele é mau. E aí observem que quando a primeira evidência clara de que o homem é mau e de que o dilúvio foi apenas um tipo de redenção, mas não a redenção definitiva, é que quando em Gênesis capítulo 9, o Senhor nosso Deus institui a pena de morte, Ele institui porque Ele sabia que o homem voltaria a matar, que o homem voltaria a roubar, que o homem voltaria a destruir, que a maldade novamente se manifestaria e ganharia proporções. Gênesis capítulo 9, verso de número 3, ele diz: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por que o Senhor nosso Deus institui esta pena tão severa que é a pena capital? Por causa do valor da vida humana, que seria desconsiderada pelo próprio o homem que atentaria contra o seu próximo. Neste sentido, queridos e queridas, remonta a Caim matando Abel. Caim foi amaldiçoado por causa do seu pecado, mas a sua vida foi preservada. Foi tanto que o Senhor nosso Deus colocou um sinal sobre ele para que quem o encontrasse não o matasse. No entanto, agora a coisa muda. Verso 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Segundo a sua imagem. Porque Deus cria e sanciona a pena de morte. Porque Ele sabe que a morte, o assassinato, o homicídio se faria presente em meio à humanidade. Isso significa, por meio dessa lei, que o Senhor nosso Deus já está instituindo uma pena para o mal que iria se manifestar. O homem voltaria
a atentar contra a vida do próximo. Essa é a primeira evidência escriturística de que após o dilúvio o homem continua mal. A segunda evidência que nós podemos observar aqui está presente no verso de número 21. Verso 20 do capítulo 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Eu poderia falar muitas outras coisas e em outra oportunidade eu vou falar, se Deus permitir. Mas continuando o ponto que eu estou desenvolvendo, nós encontramos aqui Noé como um servo de Deus, como alguém que foi redimido do grande dilúvio, obedecendo ao mandato cultural. Ele plantou uma vinha. Ao plantar essa vinha, Noé, mais uma vez, conota um tipo de Adão. Observem, e aqui eu quero mostrar porque isso é pura teologia bíblica e casos de intertextualidade na própria Escritura Sagrada. Observem que quando o Senhor nosso Deus coloca Adão no jardim do Éden, diz o capítulo 2 de Gênesis, que o Senhor nosso Deus o pôs ali para cultivar o jardim, para plantar, para desenvolver a cultura. Observem em Gênesis capítulo 2, verso de número 15 do Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Portanto, desde o início, o Senhor nosso Deus tinha um propósito e um plano de colocar o homem como gerente da sua criação, como rei da sua criação, para desenvolver uma cultura que o glorificasse, que glorificasse o Senhor nosso Deus. O trabalho não é fruto da queda. O trabalho faz parte do mandato cultural. Neste sentido é que a história de Adão, que a história de Noé remonta a Adão. Gênesis 9, verso 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Ou seja, a semelhança de Adão, Noé devia desenvolver a cultura, a boa cultura. E para tanto, ele planta uma vinha, um vinhedo. Há muitas discussões em torno do que é cultura. Mas eu tenho uma definição de cultura muito simples. Cultura é tudo que o homem faz. Isso é cultura. Criação é tudo que só Deus pode fazer. Cultura é algo que o homem faz. A criação é com Deus. A cultura é com os homens. Existe a boa cultura e a cultura ruim. Entenderam? E Noé, a semelhança de Adão, está o quê? Cultivando o novo céu e a nova terra restaurado pelas águas do dilúvio. Ele está em obediência ao mandato cultural. No entanto, em obediência ao mandato cultural, Noé foi longe demais. Diz o verso de número 21, bebendo do vinho, embriagou-se
e se pôs nu dentro de sua tenda. Cumprindo-se o que a Escritura diz, que a embriaguez tira o senso, tira a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Quando Noé, em obediência ao mandato cultural, planta uma vinha, faz dela o vinho, começa a beber, não há nenhum problema. Mas quando ele se embriaga, aí sim. Quando ele se põe nu dentro da sua própria tenda, ele está revelando a maldade que ainda estava presente no seu coração. Este episódio foi um episódio que ensejou um dos acontecimentos mais singulares do Antigo Testamento. Ora, diz o verso de número 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Ora, queridos, um dos filhos de Noé soube que o pai estava nu dentro da tenda. E ao invés de procurar preservar a idoneidade do pai, a moralidade do pai, ele expõe o seu pai. Quando diz o verso de número 22, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora. A conotação aqui é de uma conotação jocosa. De que quando ele comunica isso aos seus irmãos, ele o faz, queridos, com menosprezo. Ele o faz em desobediência à honra que ele devia ao pai, ao patriarca, a Noé. Ao princípio do honra o teu pai e a tua mãe. Ao invés dele guardar o pai, não expor o pai, ele faz exatamente o contrário, e com isso ele mostra a maldade que havia no seu coração. Queridos, isso foi tão terrível que diz o verso de número 24 em diante: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. E o que nós observamos aqui é que a maldição que fora dada a Caim, ela agora é repetida sobre Canaã, ou sobre Cã. Observe que naquele episódio, por gentileza, de Gênesis capítulo 4, depois que Caim assassina Abel, diz o verso de número 10: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim, és agora, pois, maldito por sobre a terra.
E o que nós encontramos agora no episódio que nós estamos expondo é que a maldição de Caim, ela recai agora sobre Canaã, sobre Cã. Observe que no episódio do Gênesis, narrado no capítulo 4, no capítulo 3 de Gênesis, no verso de número 15, após a queda do homem, o Senhor nosso Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, a partir da queda, o Senhor fala de duas descendências, uma da mulher e outra da serpente. Uma da mulher representando a igreja, a noiva de Cristo, e outra da serpente representando o mundo e os inimigos do Senhor. E essa inimizade, ela então se manifesta em Gênesis capítulo 4. Caim matando Abel. Quando este episódio ele é analisado, ele é interpretado no Novo Testamento, notem como o apóstolo João interpreta este ato. Primeira epístola de João, por gentileza. 1 João capítulo 3, verso de número 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para isto, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente assim. Portanto, queridos, esse texto está interpretando o acontecimento narrado em Gênesis capítulo 4. Por que Caim assassinou ao seu irmão? Diz o verso de número 12 do capítulo 3 de 1 João, porque ele era do maligno. Mostrando-nos, portanto, que a nossa interpretação, à luz do Novo Testamento, de que Caim é a representação da descendência da serpente, está correta. E agora, voltando ao nosso texto, em Gênesis capítulo 9, verso de número 25, quando o Senhor nosso Deus diz: maldito seja Canaã. Portanto, nós estamos vendo o acontecimento do Gênesis capítulo 4 sendo recapitulado na história de Noé com Canaã. Não é a mesma história, não é o mesmo tipo de pecado, mas é aquilo que os analistas literários chamam de recapitulação da história ou recapitulação de uma cena. O pecado de Canaã recapitula o pecado de Caim. E ao recapitular o pecado de Caim, a maldição recai sobre ele, nos trazendo uma grande lição. O dilúvio não redimiu, não transformou o coração humano. A maldade ainda está presente em seu coração. Portanto, aguardemos Cristo. E só Cristo pode redimir a maldade humana na cruz do Calvário.
É lá na cruz, queridos, que o povo do Senhor nosso Deus é redimido. É lá na cruz que de maneira objetiva o coração do homem é transformado. A maldição é tirada, o mal é extirpado. Portanto, queridos, quando a maldade do coração humano é reiterada nessa narrativa, o que é que isso quer nos ensinar? O que é que isso queria ensinar para aquele povo que Moisés foi libertar no cativeiro egípcio? De que a libertação que o próprio Moisés iria realizar do povo de Deus do cativeiro egípcio, os arrancaria do cativeiro egípcio, os tiraria daquela maldade que estava sendo infringida sobre eles por meio de Faraó, por meio do Egito como nação, de que Moisés podia fazer isso, tirar o povo do Egito, assim como Noé pôde ser salvo do dilúvio dentro da arca. Mas a maldade do coração humano, nenhum dilúvio pôde tirar. A maldade do coração humano, nenhum Moisés pôde tirar. Porque a obra que eles realizaram, tipificava uma obra maior e mais gloriosa que só Cristo pode realizar e pôde realizar. Só Deus pode realizar. Como nós vimos, só Ele tira o coração de pedra, só Ele nos dá um coração de carne transformado por meio do Evangelho. E então, queridos, essa história de Noé descendo da arca, habitando nessa terra que fora restaurada, ele com a sua família, a história deste pecado de Canaã, que recapitula o pecado de Caim, ensinou no Antigo Testamento e nos ensina hoje que a maldade do homem não está resolvida, que o mal continua presente e que só Deus pode transformar-nos. Essa é a razão do Evangelho. O Evangelho é a luz do Novo Testamento, o poder de Deus para salvar o homem da própria depravação, do seu próprio coração. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós observamos que por meio da pregação do Evangelho, homens e mulheres têm crido no Senhor nosso Deus. Crendo no Senhor nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, o intermediário entre Deus e os homens, nós nos tornamos filhos de Deus. Conseguintemente, o homem tem o seu coração transformado. Conseguintemente, o homem continua tendo o seu coração transformado. O homem tem o coração transformado quando ele crê, quando ele é regenerado, quando ele nasce de novo.
O homem tem o seu coração continuamente transformado por meio da obediência à palavra do Senhor nosso Deus, aos preceitos do pacto, da aliança. Nós chamamos isso de obra da santificação. Mas o homem terá o seu coração definitivamente transformado quando o Senhor Jesus, uma segunda vez, retornará a este mundo, não mais vindo por meio do nascimento virginal de uma mulher, não mais vindo como uma criança, mas ele virá rompendo os céus, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para tratar definitivamente do mal, da maldade, para dar um fim a todo mal e maldade existentes no mundo por causa da queda. E então, queridos, levar-nos para estar para sempre com Ele, transformando os nossos corações definitivamente. Ele transformou quando eu criei, Ele continua transformando enquanto eu obedeço a sua palavra, por obra do Espírito Santo, e então Ele transformará definitivamente quando a maldade será completamente tirada do coração do homem. De maneira que quando nós cremos e professamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós já estamos experimentando no tempo presente as realidades do mundo vindouro. É aquilo que alguns teólogos do Novo Testamento chamaram de já e ainda não. De maneira que essa doutrina maravilhosa, esse ensinamento maravilhoso, ele já está aqui no Antigo Testamento, na história de Noé, de maneira incipiente, germinal, e ela vai estar presente no decorrer da história redentiva, sendo progressivamente desenvolvida, até que nós chegamos no capítulo 21 de Apocalipse, e então, queridos, o mal, a maldade, o coração do homem, o cosmos, tudo se consumou. Tudo encontrou seu cumprimento em Cristo e através da obra que Ele realizou. Queridos, eu tenho tentado mostrar, por meio dessas exposições bíblicas, nesta oportunidade que Deus me dá através dessa mídia social, mais especificamente o Facebook, é que o que o mundo precisa, como alguns colegas já têm falado, não é de um jejum nacional, não é de sair por aí repreendendo o Covid-19, o coronavírus. Essas são pontes que os homens estão construindo, infelizmente, alguns líderes que se dizem evangélicos, para resolver o mal. O que nós precisamos é de Cristo. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Só Cristo é a solução do mal. Portanto, nós nos devemos render aos pés de Jesus. Não fazer como tantos outros que tentaram construir a sua própria ponte ao Senhor e não conseguiram, porque não há ponte que possa transpor a maldade do homem e a santidade de Deus fora de Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês
nesta noite. Era esta a lição preciosa que eu gostaria de ensinar-lhes. Que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, aplique essas verdades eternas aos vossos corações.